Olá, sou Alisson Roberto, professor de Química Geral. Vamos nessa aula assistir os processos de separação de misturas. São métodos de desdobrar as substâncias. Olha, as substâncias elas são encontradas na natureza de forma em misturas. Como, por exemplo, a água, se você recolher ela agora na natureza, ela não está uma substância pura. Eu não vou ter dentro de uma amostra de água somente moléculas de água. Eu vou ter também outras substâncias dissolvidas dentro dessa própria água, como por exemplo sais minerais. Então, esses processos de separação e mistura, a gente vai estudar a filtração, a decantação, a destilação e a eletrólise. A filtração, usada na separação de mistura, sólido em líquido. O mais comum é usar o filtro. Muitos denominam esse processo como coar. Veja exemplo, eu tenho uma mistura de água e areia, como por exemplo, vou usar um filtro, um funil, aonde que esse filtro ele vai reter as partículas sólidas da mistura sólido-líquido e o líquido escoa completamente pelo funil. A decantação é um processo de separação de mistura em que pode ser feito de duas formas, pela sedimentação ou pela centrifugação. Pela sedimentação, nós vamos separar um sólido de um líquido. Ocorre por diferença de densidade. O sistema fica em repouso. É um processo lento, como por exemplo, uma água turva recolhida de um rio. Esse sistema ficará em repouso por um determinado tempo, é um processo lento, até que toda a parte sólida da água turva, água barrenta, de uma enchente, por exemplo, irá se depositar no fundo por diferença de densidade, vai sedimentar-se o sólido e o líquido fica flutuando sobre o sólido. A centrifugação. A gente vai usar uma máquina centrífuga. Ele é um processo mais acelerado diante da decantação. Muito usado na separação dos glóbulos vermelhos e brancos do sangue. A gente vai usar uma máquina centrífuga. Nessas duas laterais nós temos um tubo de ensaio, no qual contém as duas amostras de sangue. Ela gira em alta rotação. Os glóbulos vermelhos vão ser depositados no fundo do tubo de ensaio e os glóbulos brancos, como é uma substância menos densa, ela fica na parte superior do tubo de ensaio. A destilação. Existem dois métodos, a simples e a fracionada. A simples, nós vamos separar um sólido de um líquido, assim como todos os processos de separação que a gente viu, é sempre separar um sólido de um líquido, aquece a mistura, exemplo, solução de água em sal. Ao aquecer a mistura de água em sal, a água, que é um líquido, ele evapora
completamente, e com determinado tempo o sal fica no fundo do sistema. Separação fracionada é um processo mais complicado agora, porque a gente vai ter que separar um líquido de um líquido, uma mistura líquido-líquido. Aquece-se a mistura, como por exemplo, mistura de água em álcool. Nós vamos usar os seguintes equipamentos de laboratório: um termômetro, um condensador e a própria mistura que vai dentro de um balão volumétrico. Vamos para os equipamentos de laboratório usados nesse processo de separação fracionada de mistura líquido-líquido. Eu tenho um aquecedor, é um equipamento de laboratório, ele é ligado na energia elétrica. Nós temos um balão volumétrico no qual dentro dele existe a mistura de água em álcool. Eu vou ter um termômetro, vou ter um condensador e o sistema no qual vai receber uma das substâncias da mistura. Nesse processo de separação, a gente vai usar os seguintes dados: o ponto de fusão da água, que é 100 graus, e do álcool, que é aproximadamente aí 77 graus. O que é esse ponto de fusão? É a temperatura no qual a substância ela passa do estado líquido para um gás. Logo, ao aquecer essa mistura, uma dessas, a água ou o álcool, vai evaporar-se. Nesse caso, nós vamos usar a temperatura de fusão do álcool, porque ele é o menor valor das temperaturas de fusão das duas substâncias da amostra. Esse termômetro ele serve para que a gente controle a temperatura dentro do sistema. Logo, nós vamos manter-se a temperatura dessa experiência em 77 graus, porque aqui é a temperatura no qual o líquido de álcool que está dentro do balão volumétrico, ele vai evaporar. Passa pelo condensador. Esse condensador, ele é onde vai passar a amostra de álcool em gás. Esse condensador ele tem a função de resfriar o gás para que ele volte à fase líquida. Veja, olha só que nesse condensador ele tem uma entrada de água fria, viu? Água fria, e uma saída de água quente. A água entra dentro do condensador e sai da forma quente. Assim, esse aparato ele vai estar sendo resfriado constantemente. Esse resfriamento resfria também o gás de álcool, forçando-se a passagem dele para o estado líquido, aonde ele vai receber nesse outro balão de recolhimento. A eletrólise é um outro processo de separação e mistura, onde que eu vou usar eletricidade. Lise significa quebra e eletricidade. Eu vou quebrar as moléculas de uma amostra por meio da eletricidade. Eu vou separar íons em meio elétrico. Usa-se um gerador de uma pilha, 2 eletrodos, o cátodo e o ânodo, e um sal sólido.
Nessa amostragem, essa parte azul dessa célula, eu tenho o sal. Sal pode ser o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, vocês pesquisarem, você vai ver que ele é formado por sódio, pelo elemento químico sódio, e o cloro. Em que o sódio ele é um metal, o cloro é um ametal. Mas quando eu jogo eletricidade dentro desse sistema fornecido por essa pilha, olha só, essa pilha está fornecendo eletricidade no sólido de sal. Olha só que esse polo é o negativo e esse outro é o polo positivo. Logo, eu estou fornecendo eletricidade nas duas formas, negativa e positiva, dentro do sistema. Isso vai causar um aquecimento em que esse aquecimento ele causa a fusão desse material sólido. O eletrodo negativo ele vai atrair os íons de sódio. O sódio, como é um metal, assume carga negativa quando é quebrado, e o cloro assume carga negativa. O polo negativo do eletrodo atrai o sódio e o polo positivo do eletrodo ele atrai os íons de cloro. Assim, esse cloro ele vai evaporar-se do sistema, porque ele vai se transformar em um gás de cloro, e o gás ele evapora. No final do processo, todo esse sistema vai ficar completamente recheado do elemento de um metal, sódio. Fim da apresentação. Bons estudos.